Deus. Abra aí a sua Bíblia, querido, no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 4. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você folheia a sua Bíblia, diga: declarar a palavra com ousadia. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Esta é uma noite especial, nós iremos nos assentar à mesa do Senhor. Glória a Deus. Eu esqueci de dar um aviso aqui, queridos, deixa eu aproveitar aqui um momento rapidamente. Você que vai participar, que está colaborando com a construção da nova igreja, procure a Patrícia, tá bom? Você que pegou o seu carnezinho lá para honrar a parcela lá, vê com a Patrícia qual que é o dia, eu não sei qual é a data, mas verifica com a Patrícia, tá bom? Nós em breve vamos concluir a parte da fundação. E em nome do Senhor Jesus, logo logo vai estar tudo pronto para a glória de Deus, amém? Toda a ferragem lá já foi doada e já está tudo certo. E agora vamos partir para a parte de concretagem lá e vai ser bênção em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Mateus 4, todos acharam? Digam amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Diga comigo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhes o diabo: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Diga: está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Diga: está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou-o para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te de Satanás, porque está escrito. Diga: está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pode inclinar mais uma vez a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, te agradecemos por esta noite, por este tempo tão precioso, onde estamos reunidos como igreja, onde temos a oportunidade de estarmos em comunhão, na tua casa, reunidos para celebrar o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já permitiu aqui. Senhor, eu te peço também que esta palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia. Inunde os nossos corações, inunde os corações daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ministra ao coração daqueles que nos assistem nesta noite, que haja cura, que haja livramento, que haja restauração, que haja transformação, para a glória do teu nome. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Nesta noite nós vamos compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração, declarando a palavra com ousadia. O poder e a autoridade que está na palavra de Deus, ela está livre para a igreja. A igreja tem o poder da palavra de Deus, e nada é mais poderoso, nada é mais grande e maravilhoso do que a palavra de Deus, para aqueles que têm como revelação da palavra de Deus. Este texto é um texto muito conhecido. Todos que leem a palavra de Deus sabem que Jesus foi levado, foi conduzido logo após ser batizado no Jordão por João Batista. Ele foi impelido, a Bíblia diz que ele foi impelido, levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali durante 40 dias ele jejuou, durante 40 dias ele ficou ali no deserto. E ali Jesus, ele teve uma das
suas maiores vitórias sobre o inferno. O texto diz que Satanás veio se opor a ele. E a cada tentação, porque Satanás veio tentá-lo, não é isso? Algumas traduções diz que o inimigo veio tentá-lo, né? E Jesus venceu todas as tentações. No versículo 4, Jesus rebateu dizendo: está o que, igreja? Escrito, diga, está escrito. No versículo 7 também Jesus disse: está escrito. E no versículo de número 10, ele também declarou: está escrito. Todas as investidas do inimigo foram rebatidas pelo poder da palavra. Diga, o poder da palavra. Todas as investidas, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, talvez hoje ainda, nesse dia, você enfrentou alguma ameaça, você enfrentou alguma afronta, você enfrentou alguma investida do inimigo contra a tua vida, porque o próprio Jesus deixou isso bem claro. O inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar, destruir. E talvez neste dia você recebeu investidas do inimigo, oposição do inimigo contra a tua vida. E como nós podemos agir? De que maneira nós podemos agir para resistir? Porque o próprio Jesus deixou isso claro. Resista ao quem? Ao seu irmão. Resista ao seu irmão aí do lado. É isso que Jesus falou? É isso? Não. Jesus disse o quê? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então é importante que você entenda isso. O que eu preciso fazer para resistir ao inimigo nas investidas dele contra a minha vida? E é importante que você saiba, eu disse isso aqui domingo passado. Entenda uma coisa: o inimigo, ele não está preocupado em destruir as tuas conquistas materiais. Ele não está preocupado em tirar de você as conquistas materiais. Ele está preocupado em tirar de você a maior conquista de todas, que é a conquista espiritual. É a tua vida espiritual. Satanás quer te matar espiritualmente. Ele quer roubar de você aquilo que você tem de mais precioso. A vida espiritual, o crescimento, o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que você precisa todos os dias se alimentar desta palavra. E é por isso que nós precisamos da autoridade da palavra. Então como nós podemos agir diante dessas investidas? Diga isso para o seu irmão com autoridade. Olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você vai vencer todas as investidas do inimigo contra a tua vida. Diga para ela: use o poder e a autoridade da palavra de Deus na tua vida. Foi isso que Jesus fez, porque o próprio inimigo usou o que para combater, para tentar induzir a Jesus? A palavra. O inimigo conhece a palavra, ele sabe da palavra mais do que você e eu. Ele conhece a palavra, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele vai ser derrotado, porque o poder e a autoridade do Senhor Jesus, o poder e a autoridade da palavra de Deus está sobre a igreja. Você é a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então use o poder e a autoridade da palavra. Por quê? Diga: Jesus é o verbo, Jesus é a palavra está em mim. Diga isso para o seu irmão: a palavra está dentro de você. Amém, amados? Jesus morreu para que ele esteja dentro de você, para que ele se manifeste dentro de você e através de você. Portanto, a palavra viva está dentro de nós. Abra lá em João capítulo 1, para você acrescentar aqui. João capítulo 1, aí na frente, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá em João, rapidamente, hoje é dia de se assentar à mesa. João capítulo 1, leia junto comigo, acompanhe na sua Bíblia. Olha o que diz aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Diga comigo, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de algo poderoso e extraordinário nesta noite. Aquilo que João está declarando aqui no livro de João, no capítulo 1. João está declarando, denominando Jesus como o verbo de Deus. Diga comigo, verbo de Deus. O verbo quer dizer a palavra de Deus. Ok? Diga isso para o seu irmão. Jesus é o verbo. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Amém? Glória a Deus para aqueles que estão vindo no culto de maturidade quarta-feira. Aleluia. Aprende tudo isso. João, ele denominou que Jesus também era o som dos céus. Diga comigo, o som dos céus. E também ele determinou nesse texto que Jesus é a palavra viva. Diga, a palavra viva. Diga, o verbo de Deus, o som do céu, a palavra viva. E diga também, o verbo se fez carne. Diga mais uma vez, o verbo se fez carne. Vamos lá? O verbo de Deus, o som dos céus, a palavra viva. O verbo se fez carne. Ou seja, o verbo encarnado que trouxe o som do céu sobre a terra. Ou seja, som espiritual. E que som é esse? Diga o poder. Diga o poder da voz de Jesus Cristo. Amém? Porque se ele está dentro de você, qual é a voz que vai prevalecer? A voz dele, amém, a voz dele, o poder da voz de Jesus está sobre nós. Glória a Deus, um som extraordinário e maravilhoso. Como é bom ouvir a voz dele falando em nós e através de nós, amém? Como é bom, diga isso para o seu irmão, o Senhor vai falar com você e vai falar através de você. Amém, você crê nisso? Você crê nessa verdade? Apocalipse capítulo 1, versículo 15 diz: essa é a voz como o som de muitas águas. Que voz é essa? A voz de Jesus. É como o som de muitas águas. Ezequiel 43, 2 diz também: a sua voz é como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. João, nesse texto de João, capítulo 1, ele já estava declarando que Jesus estava presente na criação. Na criação. Tudo veio a existir pelo poder desse poderoso nome. Pelo poder da sua voz. Pelo poder deste som. Deus usou a voz. Não foi isso que ele fez? Quando ele criou todas as coisas, ele criou pelo poder da sua voz. E Jesus estava na criação, o verbo estava lá. E através desse som, ele trouxe à existência tudo que existe. Inclusive você e eu. Diga para o seu irmão, você é fruto do sonho de Deus. Diga, você é a obra-prima da criação. Amém? É boa essa palavra? Você é a obra-prima da criação. Eu creio, queridos. Eu creio que nesta noite o som da voz do Senhor vai liberar sobre nós. Porque o som da voz do Senhor já está aqui, amém? Já está aqui desde o início desse culto. Vai liberar sobre a tua vida o sobrenatural em nome de Jesus. O som dessa voz, ele está aqui nesta noite para liberar sobre nós o sobrenatural do Senhor. E eu creio que é a única voz que você precisa estar atento nesta noite. Porque nós vivemos num mundo de vozes. Muitas vozes. Se eu simplesmente emitir a minha voz, é apenas um som humano. Nada mais. Certamente, se eu declarar algo aqui, usando somente a minha voz humana, nada, absolutamente nada vai acontecer. Mas, se eu orar, se você orar, se nós clamarmos em nome de qualquer outro nome, nada vai acontecer. Mas se nós levantarmos a nossa voz, se nós estivermos cheios do Espírito, diga comigo, cheios do Espírito Santo.
se estivermos cheios do Espírito Santo, e estivermos cheios deste som, desta voz do verbo de Deus, se eu estiver cheio dessa voz poderosa, haverá sinais, prodígios, milagres e maravilhas, porque na voz de Jesus tudo pode acontecer. Na voz de Jesus tudo é possível. João capítulo 15 diz: eu sou, versículo 5, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. E como ele termina? Sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo o que está falando, o Senhor está falando com você nessa noite? Diga comigo: sem mim nada podeis fazer. Sem a voz, sem a presença dele, nada nós somos. Mas aí ele completa no versículo 7: se permanecerdes em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas para isso vocês precisam permanecer. Diga comigo: permanecer. Permanecer em mim. Aí Jesus declara isso: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O verbo, este som poderoso, esta palavra viva, esta palavra poderosa está dentro de você. Abra a tua boca, declara. Ele diz: o que você quiser será feito. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Diga: vive em mim. Amém? O verbo se fez carne e habitou em nós. Por quê? Por que ele vive em você? Coloca a mão no seu coração: porque eu sou habitação. Diga: morada, templo do Espírito Santo. Amém? Você é templo, ele está aí porque você é morada, habitação dele, a voz dele está aí. Mas trazendo isso para uma outra realidade, trazendo isso para uma outra ótica. Quantas pessoas, queridos, quantas vezes nós mesmos não nos apropriamos destas verdades, não nos conscientizamos desta verdade e acabamos não vivendo o que deveríamos viver. Há 2 domingos atrás, se eu não me engano, eu falei aqui que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E quantas vezes nós não tomamos posse disso? Aonde estamos assentados com Cristo? Aonde Jesus está assentado? À destra de Deus, na sala do trono. E nós muitas vezes não nos apoderamos dessas verdades. Sabe por quê? Ageu, o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento da minha palavra. Meu povo perece. Então nós muitas vezes não nos apropriamos desta verdade, não nos conscientizamos destas verdades e acabamos não vivendo o que deveríamos viver. Por quê? Porque permitimos que a incredulidade nos domine. Mas nesta noite, o meu desejo, a minha oração para cada um de nós é que você seja cheio do poder do verbo. Diga isso para o seu irmão: seja cheio do poder do verbo. Amém? Diga para ele que a palavra de Deus habite ricamente em você. Colossenses 3:16. Que a palavra de Deus habite ricamente em você e que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe quando isso acontece? Sabe quando isso vai acontecer? Diga isso para alguém: quando você, diga para ele, quando você se libertar de toda a carnalidade, de tudo que é mal, de tudo que te aprisiona. Diga para ele: de tudo que te escraviza. Viva tudo aquilo que a palavra de Deus possa produzir em você e através de você. É para isso que você é chamado. A palavra de Deus quer produzir algo em você poderoso e através de você. Salmo 107:20 diz: enviou-lhes a sua palavra. Diga isso comigo: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Enviou-lhes a sua palavra e os livrou e os libertou e os curou do que lhes era mortal.
Por isso, eu e você precisamos diariamente falar a palavra, viver a palavra, declarar a palavra, transmitir a palavra, o verbo de Deus. Amém? Falar da palavra. Por quê? Quem fala é quem vive. Só fala da palavra quem vive a palavra. Por isso nós precisamos viver a palavra. Por isso nós precisamos viver o verbo. Ei, o verbo só habita em quem vive a palavra. O verbo só está dentro de quem vive a palavra. Não há como você declarar aquilo que você não vive. Por isso você precisa viver a palavra. E ao declarar, quando você declara a palavra, quando você libera a palavra, quando você anuncia a palavra, quando você transmite a palavra, o mundo espiritual vai se mover. Amém? O mundo espiritual se move, porque a palavra de Deus, ela move primeiro no mundo espiritual, depois no ambiente natural, no mundo natural. Ela se move, e quando nós movemos o mundo espiritual, através da autoridade da palavra, da declaração da palavra, nós vamos viver grandes vitórias espirituais. Porque as vitórias que eu e você precisamos alcançar, elas começam no nível espiritual. Primeiro no nível espiritual. E quando nós declaramos a autoridade da palavra, a palavra gera o que não existe. Diga comigo, a palavra traz à existência as coisas que não existem. Amém, amados? A palavra gera isso. E nesta noite, hoje, este som celestial, esse poder fruto da consagração, vai invadir a nossa vida, irá produzir cura pelo som da voz do Senhor. Você crê nisso? Vai produzir cura, querido. E esse som trará cura em todas as áreas da minha e da tua vida. Este som desta voz, Mateus 9:12, Jesus disse: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Amém? Ele veio para quem? Para os enfermos. Por quê? Porque pela sua palavra, nenhuma enfermidade física, nenhuma enfermidade emocional, nenhuma enfermidade espiritual, nada resiste o poder do som da voz de Jesus. Absolutamente nada. E eu creio, diga isso para o seu irmão, esse som. Diga para o seu irmão, esse som está aqui nesta noite para curar todas e qualquer enfermidades. Amém? Amém, amados? A Bíblia fala de um homem, em Mateus capítulo 8, um centurião, ele declara algo para Jesus através de um mensageiro. Ele envia uma mensagem dizendo: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu filho será curado. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo daquele centurião foi curado. Naquela mesma hora. Que hora? Diga que Jesus liberou a sua voz. Amém? Naquela mesma hora. Ou seja, quem era um centurião? Era um comandante de um exército romano. Ele comandava de 80 a 100 homens, por isso a palavra centurião. E um dos seus colaboradores ficou doente. E ele ouve falar de Jesus. E o que ele fez? Manda um mensageiro. E ele tinha certeza dentro dele, só pelo fato de ter ouvido falar de Jesus. Havia uma certeza dentro dele, havia uma convicção. A certeza que estava dentro dele é que a palavra que saía de Jesus, a palavra que saía da boca de Jesus, esse mesmo homem que disse: eu não sou digno, não precisa ir até a minha casa, mas o Senhor tem algo, existe algo no Senhor que eu preciso, e eu preciso que o Senhor libere o som da tua voz, o poder da tua palavra. O poder da tua palavra. E Jesus, naquele momento, envia por aquele mensageiro
a sua palavra, o som, o poder da sua voz saiu da sua boca, e antes mesmo daquele mensageiro chegar de volta lá, o milagre já estava realizado, o milagre já tinha acontecido. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Neste momento, a voz do Senhor está sendo liberada sobre a tua casa, sobre a tua vida, e eu creio que alguns aqui, antes de chegar em casa hoje, o milagre já está realizado lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. O milagre já está realizado lá, em nome do Senhor Jesus, porque o poder da voz do Senhor está sendo liberada sobre a tua vida agora. E se você agarrar essa voz, se você tomar posse desta palavra, dessa voz que está sendo liberada, haverá milagres em nome do Senhor Jesus. E quando você chegar em casa, o milagre já vai estar acontecido. Amém? Diga isso para o seu irmão, já está acontecendo agora. Amém? Em nome de Jesus. Porque esse poder desta voz tem um som libertador, um som que libera, um som que cura a minha vida, a sua vida emocional. Essa voz, ela cura o nosso casamento. Essa voz, ela cura a nossa vida financeira. Essa voz, ela envia sobre nós como o som, o texto diz, Apocalipse, é como o som de muitas águas sobre cada um de nós. E o milagre é liberado pelo poder da palavra. Você pode dizer amém? Primeiro lugar, o que nós aprendemos pelo poder da palavra? Ela é poderosa para curar. Você pode repetir isso comigo? A palavra, ela é poderosa para destruir fortalezas, anular sofismas. Diga, vamos lá de novo, vamos repetir. A palavra, ela é poderosa para destruir fortalezas, anular sofismas, realizar o impossível para gerar milagres. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é poderosa para curar. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas. Amém? Não existe fortalezas, não existe muralhas, não existe barreiras. Diga comigo, em segundo lugar, o som da palavra. Diga, o som da palavra emite poder e vida. Amém? Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O poder da palavra produz vida. Amém? Porque a palavra me alcançou, hoje eu sou uma nova vida. Porque a palavra te alcançou, hoje você é uma nova vida. Amém? Amém, amados? Você é uma nova vida hoje porque a palavra te alcançou. Você é fruto da palavra de Deus. A palavra de Deus se manifestou. Aonde havia trevas, hoje há luz. Você brilha porque a luz de Jesus brilha em você. Aleluia, amém? O pecado, ele arrebenta, ele corrói, ele destrói, ele mata, ele acaba com uma geração inteira. Mas a palavra de Deus, ela liberta. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas hoje, diariamente, à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na nossa própria, às vezes na nossa própria família, quantas pessoas estão perturbadas, ouvindo vozes diabólicas, e o inferno sabe, o poder do som espiritual. Porque quando ele foi se opor a Jesus, guarde isso, fisicamente, Jesus estava debilitado. Eram 40 dias sem beber e sem comer. Fisicamente ele estava debilitado. E Satanás, ele se aproveita de oportunidades como essa, onde ele vê debilidades, onde ele percebe algumas circunstâncias que está trazendo fraqueza em você. Por quê? Porque ele quer te destruir, ele quer te atacar, ele quer roubar. E ele conhece o poder do som espiritual. Porque o que nos move é muito além daquilo que é terreno, queridos. Ei, o que seria de mim?
O que seríamos de nós se não fosse a graça e a manifestação do poder da palavra de Deus na sua vida? Aonde você estaria agora? Talvez alguns de nós não estaríamos mais vivos. É verdade ou não é? Mas Satanás, ele conhece o som da voz espiritual, ele conhece o som do céu, aleluia. E nós também conhecemos o som do céu, porque quando ele se opôs, ele usou a palavra, mas Jesus o rebateu com o poder da palavra. Jesus fisicamente estava debilitado, mas espiritualmente ele estava cheio do poder de Deus, estava cheio da autoridade, estava cheio da graça, estava cheio da unção, estava cheio da graça e o poder do céu sobre ele. É esse poder que precisa estar latente dentro da sua vida, todas as horas, em cada momento, porque o inimigo vai se aproveitar de momentos de fraqueza física para tentar roubar de você aquilo que você tem do céu. Não permita que ele rouba de você a voz que é maior do que qualquer voz. A voz que está dentro de você, ela é poderosa, ela é extraordinária, e essa voz ninguém pode tirar de você, porque você conquistou essa voz quando Jesus se entregou naquela cruz. Diga isso para o seu irmão: ninguém tira a voz que veio do céu. Amém, amados? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há sem dúvida muito tipo de vozes do mundo, nenhuma delas é sem sentido. Presta atenção. Há muitos tipos. Abra comigo lá, 1 Coríntios 14, 10. Vamos lá. Aqui. Há tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Vou repetir, na atualizada. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Agora preste atenção: o som espiritual pode produzir morte, perturbação e destruição. Pastor, mas o senhor está falando que o som da voz... Calma, vou chegar lá. Existem sons espirituais, guarde isso. E quem age usando esses sons? Aquele que João 10,10 diz que nele há todas as qualidades possíveis. Quem é que tem esse som espiritual que traz destruição, que traz morte, que traz prisões, sentenças? Aquele que veio para matar, que veio para roubar, que veio para destruir e veio enganar. Porém, há vozes espirituais para destruição, mas também há uma voz poderosa que produz uma paz que excede todo entendimento, a paz que ninguém pode dar. Há também uma voz que produz autoridade, que produz poder, que produz discernimento, que produz revelação, porque essa voz está dentro de você. Essa voz é do verbo vivo que está dentro de cada um de nós nesta noite. Amém, queridos? A voz de Jesus. E a pergunta que eu te faço hoje: qual é a voz? Qual é o som que nós queremos ouvir? Por isso a palavra de Deus, ela declara em vários textos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dando a única opção: ouvir o que o Espírito diz à igreja. E esse som que vai entrar em todas as áreas da nossa vida, é esse som que vai invadir, o som que traz vida, o som que traz ressurreição, o som da voz que muda qualquer circunstância. João capítulo 11, versículo 43: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Quem declarou isso? Jesus. E tendo dito isso, Jesus tocou no morto? Jesus entrou na sepultura? Também não. Ele não tocou, ele não entrou. E o que Jesus fez? Liberou, diga comigo, liberou um som, uma palavra em alta voz: Lázaro,
vem para fora. E um detalhe, a Bíblia diz que já passaram 4 dias daquele sepultamento. Já cheirava mal. E de repente o som do Espírito, o poder da palavra, começa a invadir aquela sepultura. Ei, levante sua mão que isso é para a tua vida. Neste momento, o som da voz, que produz sinais, prodígios, maravilhas, milagres, está entrando agora na tua vida, em cada uma das áreas da sua vida, nesta área, exatamente nesta área, que está te angustiando, que está te trazendo tristeza, que está te trazendo dor, que está te trazendo depressão. O som dessa voz está invadindo agora a tua vida, a tua casa, cada área da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquele som daquela voz invade aquela sepultura. E em João capítulo 11, versículo 44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os seus pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Desatai-o e deixe-o ir. O som espiritual da ressurreição invade as áreas mortas de cada área da tua vida, para trazer vida, para trazer ressurreição. Um som que invade até mesmo sepulturas, que invade qualquer coisa, para trazer vida em nome do Senhor Jesus. É a voz do Senhor que está aqui entre nós nesta noite. Amém, igreja? Essa voz, ela vai te trazer restauração naqueles sonhos que talvez você tenha dado como morto, aquele sonho que você tem dado como sem chance alguma de se realizar. Essa voz vai gerar esperança, situações que estão enterradas na sua vida. Essa voz que vai tirar tudo aquilo que está cheirando mal, na sua vida. Receba sobre a tua vida hoje o poder desta voz, o som desta voz, que transforma o luto em festa, o choro no novo cântico, enganos em verdade, maldição em bênção, morte em vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, então diga para ela: em nome de Jesus, receba esta palavra na tua vida, porque nesta noite, diga para ele: nesta noite tem som de ressurreição neste lugar. Amém, igreja? Som de ressurreição. E eu creio, querido, que o Senhor está colocando um som, uma palavra de vida na tua boca. O som da vida que sai dos teus lábios, ele pode vencer a morte. Ei, você poderia ter dito glória a Deus. O som da vida, o som que traz ressurreição, o som que vence a morte, está na tua boca, e você tem toda a autoridade para declarar. O poder da vida que vence a morte está sendo liberado sobre você nesta noite, e você vai liberar sobre cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga: todos os meus lábios, perdão, diga isso: toca, Senhor, os meus lábios, nesta noite, eu quero ter o poder deste som, da palavra viva na minha boca, as tuas palavras liberadas em minha vida e através da minha vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Certa ocasião, um profeta chamado Isaías, ele se apresenta diante do Senhor, e ele declara: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que o Senhor pega aquelas brasas vivas do seu altar, e com uma tenaz ele toca nos lábios de Isaías. Toda a insegurança que havia foi tirada, todo o medo, toda a incredulidade foi tirada. E nesta noite,
A palavra que sai do altar de Deus está tocando a tua boca hoje, para que você declare em nome de Jesus, que todo medo, que toda insegurança, que toda preocupação, que toda angústia, vai haver ousadia na tua vida, vai haver coragem, vai haver disposição. Uma voz que transforma situações está sendo liberada para a tua vida e através da tua vida hoje. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga para o seu irmão, nesta noite. Diga para ele, o Senhor vai te usar de maneira poderosa, para que você declare como instrumento de alegria, de transformação, através da tua boca. A tua casa, a tua família vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Sabe por quê? Porque a palavra cura. Diga, a palavra cura. A palavra ressuscita. A palavra traz vida. A palavra transforma. Aleluia. E eu quero terminar aqui. Diga-se comigo, a palavra me faz ouvir a voz do bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Jesus é o bom pastor, e Ele está aqui entre nós. A sua voz está liberada sobre você. E lá em João capítulo 10, o versículo 27, olha o que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você já teve a oportunidade? Você já teve a oportunidade de ver um pastor pastoreando ovelhas? Quem já viu? Você nunca viu um pastor pastoreando ovelhas? Em vídeo você já viu, gente. Já. É interessante como as ovelhas obedecem à voz do pastor, como elas entendem e ouvem. Pode chegar qualquer pessoa do lado do pastor e chamar pelas ovelhas, nenhuma delas, vai obedecer, porque não conhece aquela voz, elas não reconhecem aquela voz. Mas quando o pastor chama, imediatamente elas conhecem, imediatamente elas respondem, imediatamente elas obedecem. E eu quero que você coloque sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero discernir, eu quero ouvir a tua voz, nesses dias tão difíceis, conturbados, eu quero ouvir somente, apenas a tua voz, queridos. Amém, amados? Somente a voz dele, querido. Somente a voz dele, querida. Você precisa ter esse discernimento. Nós vivemos num ambiente de muitas vozes, vivemos num mundo de muitas vozes. E quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz dele e damos ouvidos a vozes estranhas? Diga isso para o seu irmão, cuidado. Diga para o seu irmão, cuidado com as vozes estranhas, com as vozes contrárias à palavra de Deus. Vão se levantar muitas vozes para tirar de você as verdades da palavra de Deus, para tentar impedir você de ouvir a voz de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. A Bíblia diz que havia um homem chamado Bartimeu, e ele estava à beira do caminho, e ele era cego. E de repente, uma multidão de pessoas passando por aquela estrada, e dentro daquela multidão, no meio daquelas milhares de pessoas, ele ouve um som diferente, ele ouve uma voz diferente. Era o som da voz, olha aqui para mim, era o som da voz do Filho de Deus, era o som da voz de muitas águas, era a voz de Jesus.
A Bíblia diz que ele estava sentado. E ele de repente, que voz é esta? Que som é este? E ele mesmo declara: é a voz do Filho de Deus, é a voz do Verbo encarnado, é a voz que os anjos ouvem, é a voz do bom pastor, é a voz do Messias, é a voz da minha cura, é a voz da minha paz, é a voz da minha salvação, é a voz da minha transformação. É essa voz que está sobre nós nesta noite. Naquele dia, aquele homem cego, sujo, cheirando mal, com uma condição terrível, ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E de repente, no versículo 48, muitas vozes começaram a se levantar, vozes contrárias que vão surgir na sua e na minha caminhada, vozes contrárias que tentaram demover Bartimeu do seu propósito, tentaram sufocar a sua voz, quando ele gritava: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas vozes disseram: fica quieto, cala a boca, pare de orar, pare de clamar, pare de vir à igreja, pare de buscar a presença dEle, pare de buscar a face dEle. É isso que o inimigo está declarando, as vozes contrárias. E a Bíblia diz que aquele homem mais clamou. Bartimeu estava lá gritando, clamando, ele queria ver, ele queria ser curado. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quanto mais as vozes se levantaram contra ele, dizendo: cale a sua boca, mais ele levantava a sua voz. Sabe por quê? Jesus, ele conhece a sua voz. Jesus, ele conhece o seu clamor. Jesus, ele conhece cada uma das tuas lágrimas. Jesus, ele conhece cada um dos teus pensamentos. E ele está aqui nesta noite, liberando a sua voz. Ainda que a sua sensação é que você esteja só, que ninguém está te ouvindo, mas o Senhor, ele escuta o meu clamor, o seu clamor. Ele deixa as 99 para buscar aquela que se sente perdida. Jesus, ele pode curar qualquer circunstância. Aquele homem, aquele cego Bartimeu, em Marcos 10:51, Jesus se aproxima dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ver? E no versículo 52 Jesus declara: vai em paz, a tua fé te curou. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Que o poder da sua palavra, o poder da sua voz vai fazer você e eu enxergar que o Senhor é o bom pastor, que conhece cada uma das tuas e das minhas necessidades. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Eu quero orar com você.
Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser sensíveis a esta voz. Não permita, Senhor, que a dúvida, o medo, a incredulidade inunde o coração da tua filha, do teu filho. A tua palavra nesta noite, ela nos leva a compreender a importância de profetizarmos, de declararmos a tua palavra. Senhor, que nesta noite a tua filha e o teu filho saia daqui com esta convicção de que o Senhor é aquele que é poderoso, que habita em nós, que está em nós e através de nós manifesta a tua voz, a tua palavra e o teu reino sobre esta terra. Senhor, eu declaro milagres. Essa voz que promove o milagre inunde esta casa, inunde esta família, inunde este coração. Tira todo o medo, tira toda a dor, tira toda a angústia. Traz a tua paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar, em nome do Senhor Jesus. Oh, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga: Senhor Jesus, tira de mim toda incredulidade, toda frieza. Me derrama a tua graça, derrama da tua paz, me enche da tua palavra, me enche de autoridade. Renova dentro de mim o espírito reto e voluntário. Espírito Santo, me reveste com poder, com graça, com autoridade, com esta unção para declarar o poder da palavra viva, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus.